Quando eu era bem criança, eu tinha a ideia de que todas as novelas mexicanas eram a história de uma empregada doméstica apaixonada pelo filho dos patrões. Eu tenho a impressão que a imprensa brasileira vendia um pouco essa ideia de que as novelas mexicanas eram contos de fadas. Bom, e se eu disser que Um Refúgio para o Amor, a próxima novela inédita das tardes do SBT, traz exatamente essa premissa, e que isso é exatamente o segredo do sucesso dela? A próxima estreia do Silvio Santos é o tema do Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Esse canal é um verdadeiro refúgio para os fãs das nossas amadas novelas mexicanas. Mas para isso seguir acontecendo, eu preciso da sua colaboração. Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te avisa cada vez que um novo conteúdo é postado. Assim você fica por dentro de tudo e ainda ajuda a nossa comunidade a chegar a mais e mais pessoas. Um Refúgio para o Amor, produzida por Ignacio Sada e protagonizada por Súria Vega e Gabriel Soto, é a próxima atração das novelas da tarde do SBT. Há 5 anos atrás, no terceiro Almanaque Latino que eu produzi, eu fiz uma lista falando sobre novelas que o SBT deveria exibir porque tinham tudo para serem um sucesso por aqui. Um Refúgio para o Amor estava nessa lista. Hoje, a novela produzida pelo Ignacio Sada já tem 11 anos da sua exibição original. Mas não tem problema, ela finalmente vai chegar ao Brasil. Não deixa de ser curioso e oportuno que o SBT lance logo a chamada da novela justamente num momento onde até semana passada eu relatava o quanto tem sido puxado acompanhar reprises sem fim na grade de programação do SBT. Ainda teremos uma novela mexicana inédita versus 500 horários de reprises. Mas pensar que foi por pouco que não perdemos justamente o derradeiro horário de produções inéditas já dá um alívio. Trata-se de um argumento original de Delia Fiadio chamado La Zulianita, produzida na década de 1970 na Venezuela e que foi protagonizada por Lupita Ferrer. Lembra dela, a vilã de Rosalinda? Em 1995, Televisa e Univision produziram um remake em parceria batizado de Morelia e que foi protagonizado por Arturo Peniche ao lado de Alfa Acosta. Em 2012, o produtor Ignacio Sada retoma esse enredo, agora adaptado por Georgina Tinoco e Nora Alemã, duas escritoras extremamente experientes em textos clássicos, mas que, na minha opinião, conseguiram levar essa história para o século XXI, preservando o máximo dos elementos originais. E eu falo isso como elogio. Quando a gente fala em textos da Delia Fiadio, vem muito aquela ideia dos elementos machistas de Esmeralda, por exemplo. Aqui, até a história original dá menos pano para manga nesse sentido. Mas, afinal de contas, do que se trata Um Refúgio para o Amor? É a história de dois jovens vítimas de tragédias familiares que vão ter seus caminhos cruzados. Por um lado, Luciana Jacinto, Súria Vega, é uma moça doce e nobre que vive no campo com a sua família. O pai dela está endividado justamente com um homem poderoso que está obcecado pela Luciana. Com a repentina morte do pai, a Luciana decide escapar desse homem truculento e parte para a capital. Acontece que, ainda no campo, a Luciana teve o caminho cruzado com dois irmãos que visitavam a região para praticar esportes radicais. Um deles, Rodrigo Gabriel Soto, foi quem chamou a atenção da Luciana. O outro, Patrício, interpretado pelo ator Brandon Peniche, acaba sofrendo um trágico acidente nas montanhas que o deixa tetraplégico, causando um grande remorso no irmão mais velho. A Luciana então vai para a capital e acaba trabalhando num clube noturno como garçonete. E lá, o caminho dela novamente se cruza com o do Rodrigo.
Mas esse emprego só traz mais dores de cabeça para a protagonista, e é quando ela acaba encontrando ocupação como doméstica na casa de uma poderosa família, com a função de cuidar do filho deles. É justamente Patrício. Agora, Rodrigo e Luciana estão cada vez mais perto. Mas, obviamente, não terão o caminho livre. Patrício também tem uma paixão platônica pela jovem camponesa. E a mãe dos rapazes, a amargurada Rosa Helena, papel da Laura Flores, tá de olho nessa moça. Até porque ela traz memórias nada agradáveis. Resulta que a Luciana tá ligada a um grande erro do passado cometido pela Rosa Helena. Ah, e não podia faltar a noiva ambiciosa e oportunista do galã, que é interpretada pela atriz Jessica Coach. Sabe qual é a graça de Um Refúgio para o Amor? Que ela justamente não tem nada demais. Inclusive, essa novela foi exibida na faixa das 4 da tarde no México, o que traz ainda mais o frescor das clássicas novelas rosas. Uma vez, durante a gravação do Almanac, um cinegrafista me perguntou o que é uma novela rosa. É justamente isso. A história água com açúcar, do romance inocente, da protagonista virtuosa que vai melhorar a vida de todo mundo ao redor. Pode parecer besta, mas numa época onde se busca tanta inovação no gênero da telenovela, ver uma história que revive as emoções mais simples que um folhetim pode gerar tem um grande valor. Vou dar um exemplo. Já nas primeiras semanas vai rolar uma grande festa dos ricaços e a Luciana surge com um belíssimo vestido. É praticamente a Cinderela da Televisa. E o mais interessante é que mesmo que você já tenha visto 500 vezes essa história, quando se dá conta, tá novamente preso a uma novela que não traz absolutamente nada de inédito ou transgressor. Mas tem uma coisa que eu curto na direção de Um Refúgio para o Amor. Por mais que os mocinhos sejam bem bons e os vilões bem malvados, a novela não cai no tom de farsa. Sabe aquele tom mega caricato dos vilões que dão risada malvada? Não tem. E acho que isso tenta dar alguma realidade para esse argumento tão puro e inocente. Eu sinto que a fatia do público que acompanha as novelas do SBT nessa faixa curte justamente esse perfil de história. É aquele telespectador que não curte cenas ardentes de sexo, sequências com muita ação e violência. Nesse sentido, Um Refúgio para o Amor é um entretenimento dos bons, bem light. Mas você tá afirmando que a novela vai ser um sucesso? Não exatamente. O que eu tô convicto é que a novela tá dentro de uma fórmula de sucesso que não tem por que não ir bem aqui. Claro que em se tratando de SBT, existe uma grade de programação capenga e deficitária, e tá difícil de uma novela repetir a glória de outras anos atrás. Mas algo me diz que essa vai dar liga junto ao público. Um Refúgio para o Amor já foi exibida dublada nos canais a cabo da televisão em português. Inclusive, já passou no Brasil. É uma daquelas dublagens realizadas em São Paulo que os fãs das novelas criticam bastante. Agora, sendo a primeira vez numa TV aberta, Um Refúgio recebeu uma nova dublagem pela Rio Sound, que tradicionalmente realiza os trabalhos de dublagem para o SBT. Eu tô bastante curioso para ver como a dublagem vai resolver uma característica que foi forte dentro do enredo. A Luciana fala com um sotaque bem específico. Tudo aquilo que tem o som de tchá, ela pronuncia com som de x. Por exemplo, ficou marcado na novela que ela se refere ao galã Rodrigo como muchachón, um garotão na tradução literal. Estou curioso. A dublagem da nova novela, aliás, tem rendido um capítulo à parte nos bastidores desse mercado. De acordo com a matéria publicada pelo Observatório da TV e escrita pelo Cadu Safner,
a Hillsound tem sido acusada de privilegiar um determinado grupo de profissionais em detrimento a dubladores consagrados, muitos deles veteranos. A crítica já existia nas comunidades de fãs de novelas mexicanas, mas tomou outra proporção quando esse grupo descobriu que a dubladora Juraciara Diácovo, que foi a voz da Laura Flores em novelas como Gotinha de Amor, A Alma Não Tem Cor e Cúmplices de um Resgate, não ter sido nem chamada para testes para a personagem Rosa Helena, a vilã de Um Refúgio para o Amor. A coluna do Cadu Safner apurou que o SBT, diante da revolta dos fãs, passou a acompanhar todas as tratativas de perto e, diante da pressão, Juraciara foi chamada para realizar o teste para personagem. A Hillsound ainda soltou nota esclarecendo que estão cientes sobre o descontentamento dos fãs quando uma voz é substituída, mas que esse procedimento às vezes é necessário por se adequar melhor ao projeto. Veremos. A parte que eu acho curiosa é que eu nunca toco muito no assunto de dublagem aqui no canal. Mas a voz da Zúria Vega, justamente a protagonista, sempre foi uma que eu reprovei fortemente. Eu não tenho nada contra a moça, só acho o trabalho dela ruim. Quando ela apareceu em Mar de Amor, dublada num estúdio paulista, eu juro que achei que essa dubladora era filha do dono do estúdio, porque só assim justificaria alguém tão inexperiente ser escalada para ser justamente a voz da protagonista de Mar de Amor. Aí não dá um certo ranço saber que profissionais com anos de experiência estão sendo deixados de lado enquanto semi-amadores estão sendo chamados para os principais personagens? Vamos ver os próximos capítulos dessa história. O que eu posso garantir é que quem gosta da boa história Água com Açúcar vai amar Um Refúgio para o Amor. Eu espero que você venha concordar comigo. Você gostou da escolha da novela? Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino. Até mais!